Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou eu de volta aqui, Daniel Pagotto, para falar com você. Mais um vídeo da nossa série Fazendas Infinitas. E hoje nós vamos para a segunda parte da explicação do modelo financeiro que a gente aplica para os nossos clientes dentro da nossa plataforma. Então, no primeiro encontro, no primeiro vídeo, falando de finanças, a gente falou dos 5 passos da nossa metodologia e passamos todos os conceitos técnicos, toda a teoria. Então, se você não viu, procura esse vídeo, que é a parte 1, e depois você volta aqui, porque agora é aplicação prática. E a gente acredita que com isso, né, faz todo sentido você entender que dominar as finanças vai te fazer um líder de resultados e vai te ajudar a levar seu negócio agro para um novo nível e ao longo do tempo também poder persistir dando lucro e levando sua família para o longo prazo dentro do ambiente de fazendas, tá bom? Então, vamos direto ao ponto, minimizando minha tela e aumentando. Então, finanças para fazendas, os 5 passos, parte 2, aplicação prática. Vamos lá. Bom, eu preciso só reiterar com vocês, só lembrando, estou olhando para uma tela aqui, então não necessariamente olho para vocês aqui. Quando eu preciso, eu venho, puxo para cá, fico maior quando eu preciso dar uma mensagem bem importante, mas hoje eu vou trabalhar muito aqui olhando para a minha segunda tela. Então, só para vocês lembrarem e reiterarem, no nosso banco de dados da Trato, com quase 3.000 amostras, a gente consegue ver lá que só 42% das famílias que produzem em áreas acima de 500 hectares possuem algum tipo de orçamento para os próximos meses, de previsibilidade do que vai acontecer com a sua fazenda. Também, só 19% fecham contas no fim de cada exercício e apuram lucro. E como consequência, né, a gente pode inferir que só 2 de cada 10 famílias na nossa base de dados utilizam ferramentas que permitam você ter o seu lucro no fim do ano e a sua evolução patrimonial. Bem lembrando que 2 em cada 10 na base da Trato. A gente acredita que a média nacional seja muito pior que isso, porque quem busca Trato para entender e tratar de modelo financeiro e tratar de gestão é alguém que já está um passo adiante. Se você está nessa, provavelmente vai fazer sentido essa estatística para você, ok? Então, vamos adiante? Prática. Nosso modelo é um modelo de 5 passos que a gente colocou na teoria lá, revisitando. O primeiro passo é você criar um orçamento. Segundo passo é você fazer a gestão do fluxo de caixa. Terceiro passo é você estruturar todos os anos um balanço patrimonial gerencial do seu negócio. O quarto passo é validar riscos financeiros sobre a tua atividade, riscos sobre as suas finanças. E o quinto passo, que ninguém faz, eu já coloquei, é reportar isso a sócios e herdeiros de uma maneira que todo mundo entenda. E agora nós vamos mostrar na prática como é que a gente faz isso no dia a dia dos nossos clientes e nos programas dentro da Trato aqui, para você aqui pegar o caminho e poder fazer no seu negócio também, tá bom? Então vamos, direto à prática. Ao longo dos anos nós criamos na Trato um modelo que é um conjunto de planilhas unificadas. 2 vezes já tivemos a oportunidade de transformar isso em software, mas entendemos que não faz sentido. Então, quem está com software está um nível acima, mas tem muita gente que não tem planilha ou tem planilhas muito rudimentares, a gente coloca as nossas. Então, a gente entende, é muito claro que a gente quer estar no meio do caminho. Quem tem planilha que não resolve muita coisa, contra quem tem softwares, que muitas vezes os softwares são até muito amarrados para o ambiente agro e planilha resolve sempre. Então, a gente gosta de planilha, então, por escolha, a gente trabalha com planilha. Só que vocês podem ver aqui que a gente criou um modelo, até nem é um modelo mais atual, tá? Que é uma das telas nossas, e eu vou colocar isso para vocês depois em detalhes. Então, aqui são ao redor de 20 planilhas integradas e que, no fim, ela emite relatórios aqui do meu lado direito, que você pode ver vários relatórios. Então, primeiro é a sua base de dados, depois você, tudo que realizou na fazenda, você imputa suas receitas, suas despesas, o que é investimento, o que é dinheiro que você tomou na banca, o financiamento, por exemplo, né? Depois tem os demonstrativos do DRE, que é
o seu lucro, aqui é só o seu fluxo de caixa e aqui alguns gráficos. E também a parte de orçamento, que tudo começa com o orçamento das prováveis receitas, prováveis despesas, investimento, provável financiamento e assim também provável lucro, tá? Então, é tudo colocado nesse bololô de planilhas que a gente coloca para ficar muito prático para quem atua no agro. E agora eu vou colocar o tipo de resultado que essas planilhas geram com a inserção prática e fácil de tudo, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro ponto e o primeiro, né, item muito importante do nosso negócio, do nosso modelo financeiro, é você criar um orçamento. Então, o orçamento é o provável cenário de receitas e de despesas. Então, aqui eu coloquei como exemplo a propriedade da minha família, os dados não são esses, mas como homenagem para minha família, para minha avó, que era a Dona Maria Luísa, e inclusive eu tenho uma filha que chama-se Maria Luísa, então o nome da propriedade da família é Estância Maria Luísa. Então, aqui eu coloquei para efeito didático para você, que faz de conta que eu tenho pecuária lá, eu tenho agricultura, então eu vou estimar que ao longo do ano, né, do ano todo, eu vou faturar na pecuária aqui 1 milhão, dos quais 500 mil vendendo bois gordos em janeiro e vendendo em maio, então faz de conta que eu só vendo no verão, não vendo no inverno, ou só coloquei 6 meses aqui por conta também, para não ficar muito pequeno para você a didática aqui. Então, faz de conta que eu só temos receita até o meio do ano aqui no meu negócio. Então, isso gera um faturamento de 1 milhão na pecuária, 500 mais 500, então é um provável cenário que eu vou vender boi em janeiro e em maio. Então, você vai fazer isso na sua propriedade, se você tem pecuária. Provável cenário que eu venda boi só em março, abril, eu vendo boi em setembro, outubro também, e assim por diante, tá? E aí, agricultura, né? Eu tenho soja, eu tenho milho, tenho outras culturas, então, tá, coloquei aqui que eu tenho 250 mil de outras culturas, tomate, eu faço tomate, então vendo tomate em fevereiro, e soja, vou fazer soja, vou colher em fevereiro e vender toda a minha soja em março, fazer 400 mil. Então, aí você consegue estimar que você vai faturar 1.650.000 aqui, siga o meu mouse, e dos quais 60% é pecuária, faturando 1 milhão, e 40%, 39% é agricultura, dos quais 400 com soja e 250 com tomate. Então, receitas para o ano inteiro já ficam estimadas e previsíveis, tanto para você quanto para sócios e quem quer, que faz sentido ver, tá? O mesmo a gente faz para despesas, tá? Também coloquei só janeiro a junho aqui para caber numa planilha que minimamente você consiga olhar a partir do seu computador. Aí, se estiver no telefone, você não vai estar conseguindo ver número, então a gente comenta que você assista isso pelo computador ou coloque espelhe isso na televisão. Então, a gente coloca também as prováveis despesas do ano que vem. Daniel, como é que eu nunca fiz isso, como é que eu vou fazer? Então, você vai estimar o provável cenário. Quanto você gasta de consultoria? Não tenho consultoria. Então, você vai pôr 0 aqui todo mês. O que eu gasto de diarista? Sempre eu tenho diarista lá, um lá, que é o 2, que é mais ou menos R$ 1.500 por mês. Então, você coloca mais ou menos. E, uma vez que você faz isso, a partir dos anos seguintes, você já tem o histórico disso para projetar com maior acurácia para os anos seguintes, tudo bem? Então aqui tem algumas contas, né? Então, diarista, energia, combustível, frete, manutenção de infra, manutenção de máquina, material de consumo, seguro, então, custo da operação, tá? Aquisição de animais, medicamento, nutrição, em princípio, tá tudo aqui, e a gente deixa também um outros, né? Que o outro tem que ser um pequenininho ou quase zero, tudo tem que caber dentro de alguma conta aqui, tá? Então, a gente separa em custo de operação e depois custo administrativo. Administrativo é o quê? São seus funcionários, assessoria de contabilidade, jurídico, de gestão que eventualmente você tem, algumas despesas, treinamento para você, para a equipe, viagem e tudo mais. Então, aqui a gente acaba compondo os principais custos e você vai orçar isso. A gente está falando do orçamento, do provável cenário do ano. Então, ainda estamos no orçamento. Já fizemos o de receita e agora estou te mostrando como é que a gente faz o de despesas de uma maneira bem prática, em planilha, onde você vai ver, inclusive, percentualmente, onde faz sentido você olhar mais, né? Nesse exemplo, 77% dos custos do ano vai ser com o quê? Com aquisição de animais. Então, é onde você realmente tem que tomar mais cuidado na originação de gado. Depois começa uma picadeira aqui, ó, segundo ponto aqui, estou falando de nutrição animal, que no caso, quem tem pecuária realmente, são esses dois custos que pegam mais. E o terceiro, aqui embaixo já, folha de pagamento funcionários, nesse exemplo, 3,5%, tá bom? Então,
Que legal que com o orçamento você vai saber onde olhar mais, onde buscar mais eficiência, onde utilizar mais o seu tempo. Então você vai estimar, né? Aqui a gente só colocou 6 meses, nem sei se a conta está batendo, porque a gente pôs isso ao longo do ano inteiro. Não, só fiz o exemplo para 6 meses aqui também, é verdade. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, né? Então 12 mil de custo. Então, mas na verdade você faz para o ano inteiro, para os 12 meses do ano. Tudo bem? Então, ponto 1 do nosso modelo financeiro, que é um orçamento de receitas e despesas do cenário mais provável para você ao longo do ano, realizado, explicado, faz do jeito que você quiser, na sua fazenda, ficou a dica aqui. O segundo ponto, muito importante e relevante, é o controle e a gestão do fluxo de caixa. Aqui eu dei um exemplo, né? Então, o ano tem 12 meses também, então começou o ano. Então, eu projetei os 12 meses, aí você começou em janeiro, tá? Tem gente que prefere fazer do meio do ano até o meio do ano, safra, a gente prefere fazer de janeiro a dezembro, na maioria dos casos dos clientes aqui. Então, a gente vai agora cuidar do que vai acontecendo realmente. Então, uma coisa é orçar, outra coisa é realizar. Então, o que vai realizando? Então, aqui eu estimei que nós encerramos o primeiro trimestre de 2021, por exemplo, que já se foi, onde esse pessoal aqui, hipoteticamente, começou o ano com 1.700.000 em caixa. Pô, né? Tem um porte razoável, tá? O que aconteceu com essa turma? Durante o mês de janeiro, entrou mais 1.750.000 aqui, ó. 1.750.000 aqui, dos quais 1.600 entrada de boi gordo, 68 mil vendeu algumas vacas de descarte, 70 mil leite. Então, nós estamos falando de uma turma de pecuária, nesse exemplo, que tem gado de corte e gado de leite. E agricultura que ele faturou 0. E o que saiu, o que custou o negócio dele? Custo operacional, custo administrativo na pecuária, custou 230 mil aqui de pecuária, de operacional, 75 administrativo. A agricultura custou alguma coisa, que ele faz alguma coisa com a agricultura. E depois as despesas administrativas, geral, de escritório e outras entradas e saídas e tal. O que aconteceu? Ele tinha 1.700.000, entrou em 750, saiu 300 mil, então o saldo dele no fim do mês, ó, aqui embaixo, ó, 3.100.000, ok? Então isso carregou para fevereiro, então ele inicia fevereiro com 3 milhões em caixa, e aí acontece a mesma coisa em fevereiro, ó, só que em fevereiro ele não vendeu nada, só o leite que entrou, e custou quase 500 mil tudo, então o caixa dele abaixou para 2.400, e assim por diante. Chegou março, o que aconteceu? Comecei em março com 2.400, tomaram um empréstimo aqui, porque no caso iam comprar mais gado, ia trabalhar com infraestrutura, não importa, aí é o seu exemplo, você capta dinheiro a bancos e o que você faz? Ainda vendeu boi gordo, custo administrativo, gastou na operação, ele pegou o dinheiro, vendeu mais boi gordo, mas ainda não comprou gado de volta, né? Provavelmente não, porque o custo da operação da pecuária não está muito alto ainda, talvez comprou alguma coisa, e a receita foi muito além. Então, o que aconteceu? Fechou março, esse cliente estava com 5 milhões e meio no banco, tá? E fechado o primeiro trimestre. Então, de uma forma muito didática, tem o mês a mês, ou tem o consolidado aqui, que eu comecei o ano com 1.700.000, tomei mais 1.300 no banco, e entre os 3 meses eu faturei 4.200.000, tudo custou 1,5 milhão, e essa soma com essa subtração aqui, me sobra 5,5 no caixa. Então, dessa maneira, com planilhas e de maneira muito didática, você vai trabalhando a sua gestão do fluxo de caixa, né? Aqui é um caso um pouco atípico, com caixa sobrando, mas você vai ter no orçamento a sua previsão de caixa mês a mês, e aqui você vai executando e vendo se vai acontecendo aquilo que você tinha projetado. No caso lá, que eu dei o exemplo do orçamento da propriedade da minha família, então, se eu estava projetando faturar 500 mil em gado em janeiro, vamos ver se isso aconteceu em janeiro ou em fevereiro, aí preço de venda subiu ou desceu, então 500 mil virou 510 ou 525, enfim, tá? Então você tem o orçado e tem o realizado, tanto para receitas como despesas, e aí você vai acompanhando se está dentro da sua expectativa, porque se você tem a expectativa de faturar aquilo e custar aquilo, e dentro do entendimento dos seus números, quanto vai ser a sua margem anual, então você vai vendo se
o ano está seguindo conforme o seu plano, se está além da sua expectativa ou se está aquém, e aí a cada trimestre a gente faz um fechamento e revisita para ver se precisamos de ajustes à estratégia. Beleza? Então, agora eu coloquei o segundo ponto da nossa estratégia, que foi controlar o caixa logo que o ano começa. Fechou? Vamos seguindo. Agora nós vamos para a terceira ferramenta, que é o balanço patrimonial gerencial. Só para ficar claro, eu coloquei o conceito disso no vídeo anterior. Balanço patrimonial é uma ferramenta que só serve para pessoas jurídicas que fecham balanços e tal, e a pessoa física não precisa disso. Porém, a gente faz isso como ferramenta. A maioria dos produtores rurais do Brasil trabalham através de pessoas físicas, né? As terras ainda, na maior parte das vezes, está em nome de pessoa física, e a operação em pessoas físicas ou em condomínio de pessoas físicas, e você não fecha a conta de quanto vale o teu negócio a cada ano. Então, aqui foi um exemplo hipotético que a gente colocou. Então, acabou 2020, e como é que era a foto dessa família, desses clientes aqui? É uma ferramenta muito prática de você implementar. Nós até nem sei se a gente está vendendo mais isso no site, mas se te interessar, chama a nossa equipe lá, que é um programa muito simples para você fazer o seu balanço patrimonial. Onde, lembrando que é uma ferramenta contábil, e a gente otimizou ela para ficar muito prática para produtor rural. Então, não, se tem algum contador aqui, não me questione aqui se tem algum ajuste a ser feito, é só uma maneira prática para você estimar o seu patrimônio, tá? E mostrar para todos os sócios. Não é para efeito de comprar ou de vender, mas, em princípio, é para valorar quanto vale o seu negócio a cada fechamento de ano, tá? Ou de safra. Então, nesse exemplo aqui, no ativo, né, o conceito de balanço patrimonial, você vai no vídeo anterior e vê, e aqui eu vou na explicação prática só, e para a gente ser direto ao ponto. Então, nos ativos circulante, que é o ativo do curto prazo, o que essa pessoa tinha fechado do ano de 2020? Ele tinha 104 mil na conta, ele tinha estoque de produtos vegetal 250 mil, estoque de insumo, por exemplo, sal mineral, ou adubo e tudo mais, 100 mil, estoque de animais, 2 milhões e meio, e uma cultura temporária, informação, um milho informação, ou uma soja informação, sei lá, 350 mil aqui. Então, no circulante, que é um dinheiro que ele pode fazer no curto prazo, 3 milhões e 300. E a gente usa gado como circulante. Na contabilidade oficial, muita gente coloca o gado ou fêmea no ativo imobilizado, mas a gente entende que gado é algo que você pode transformar em dinheiro a qualquer momento, então, por isso, a gente coloca no ativo circulante. E aqui a gente tem, nesse exemplo, colocou um ativo realizável a longo prazo, que é, por exemplo, o que você vai receber, porém, depois de 12 meses. Então, hipoteticamente, aqui esse cliente vendeu uma fazenda, vendeu um pedaço de terra e tem 1 milhão para receber para o outro ano só, tá bem? Então, né, que vai além do ano de 2000, acabou 2020, então ele vai receber não em 2021, vai receber a partir de 2022 1 milhão. Então, faz parte do ativo dele, só que não está na mão, então é um dinheiro que ele não pode usar, tá? E esse 3.300 ele pode usar. E aqui o imobilizado, que é aquele capital que você tem, que é muito mais difícil de você fazer isso virar dinheiro, muitas vezes nem é para fazer gerar dinheiro, né? Faz parte do teu plano de ação, que dentro daqui está suas terras. Então a gente resume aqui o imobilizado em máquinas e equipamentos. Nesse exemplo, a pessoa tem 450 mil em máquinas e equipamentos, as terras valem 9 milhões e meio, e tem uma cultura permanente, tem o eucalipto plantado ali, que ainda não vou colocar na conta aqui, a longo prazo, então vale 1.300 além do meu ativo da terra aqui, mas valeria a mercado isso tal, então a gente coloca aqui culturas permanentes aqui. Né? O eucalipto a gente sabe que não é permanente, né? Mas quando a gente fala de laranja, eucalipto, café, então são de longo prazo, a gente coloca normalmente aqui. Enfim, e aí você tem o seu imobilizado. Então, os ativos dessa família aqui, do jeito que a gente faz de uma maneira bem prática, que são 15 milhões. Então, ele acabou o ano com 15 milhões e 600. Então, quando vem a família, o que a gente faz? Uma vez por ano fechado esse patrimônio, se você é o gestor, a gestora do negócio da sua família, se você só fizer isso, apenas isso fechado cada ano do seu negócio, você vai conseguir mostrar para sua família quanto vale o ativo da sua família. Então, quando a gente tem de grana
viva, quanto a gente tem em gado, quanto a gente tem em estoques, quanto a gente tem em terra. Terra não é aqui que eu vou falar, mas existe um local, alguma maneira para você precificar de maneira equalizada, não é assim, acho que esse ano terra vale tanto, acho que esse ano terra vale tanto. Pode ser assim que você coloca, ou pode ser a partir de alguns anuários estatísticos que falam de avaliação patrimonial de terra na sua região, se é de cana, se é de soja, se é de pasto, se é de alta produtividade ou de média e assim por diante. Então, tem anuários que te ajudam a fazer isso e a gente se baliza nisso também para formatar isso para os nossos clientes. E aí, a gente vai para o passivo. Então, o que é o passivo aqui? É quanto eu devo, né? Então, nesse caso, eu virei o ano dia 31/12 de 2020, devendo 230 para fornecedor. Então, não sei se eu estou devendo adubo, se eu estou devendo semente, se eu estou devendo prestação de serviço e tal. E também eu tenho alguns impostos que eu ainda não paguei, mas que já vão vencer. Eu tenho no banco empréstimos da ordem de 760 mil. Então, aqui, circulante. Eu tenho empréstimos de curto prazo, empréstimos que vencem dentro do ano de 2021, aqui, né, do ano seguinte. Circulante é o curto prazo, 12 meses, 760 mil para pagar. E aqui, folha de pagamento, virou o ano, ainda tem que pagar o salário da turma do mês anterior, 22 mil, por exemplo, aqui. E exigível a longo prazo, ou seja, o que eu devo no longo prazo? Do mesmo jeito que eu tenho ativos realizáveis no longo prazo, mais de 1 milhão, nesse exemplo a gente colocou que a pessoa deve a longo prazo 1,5 milhão. Então esse 1,5 milhão pode ser parte de terra que você comprou, mas que você comprou para pagar no longo prazo, em 3 anos, por exemplo, ou uma linha bancária que você pegou para comprar a fazenda que você deve no longo prazo, que não vai ser pago dentro do próximo exercício, ou seja, não vai ser pago em 2021, porque aqui a gente está considerando que essa é a foto do 31/12 de 2020. Então, na hora que você pega os seus ativos aqui de 15 milhões e tira esses 2 milhões e pouco aqui do seu passivo, a gente tem um patrimônio líquido de 13 milhões. Então, você vai falar para a sua família, né, o seguinte: turma, se você não está no dia a dia da fazenda, meu irmão, minha irmã, vocês não estão no dia a dia da fazenda, mas querem estar aqui, eu sou um baita gestor, eu sou um líder, nosso negócio vai durar muito tempo, nosso negócio tem um ativo de 15, tem um passivo de 13, então fechado esse ano, a gente vale 13 milhões. Então, se alguém quiser comprar a gente aqui, se oferecerem 16, 17, 20, talvez faz sentido vender, porque a gente vai arrumar uma oportunidade de comprar uma terra em outro lugar e tudo mais, ou comprar o vizinho aqui barato de novo, tá? Mas, na verdade, isso não é para efeito de comprar e vender. Isso é para efeito de informar sócios e também você alinhar sua estratégia. E a hora que você faz isso a cada ano, então acabou 2020, teu patrimônio líquido era de 13. Aí a hora que acabou 2021, você vai ver se o seu patrimônio líquido está em 13.500, está em 14, ou se ele diminuiu, ele foi para 12. Então, você vai ver em uma foto só, em uma tela só, e poder passar para os seus sócios, para os seus parentes e demais, se o seu negócio evoluiu, quanto evoluiu, ou se ele depreciou. E aí, o que está indo para frente, o que está indo para trás. Muito interessante essa informação, porque você vai conseguir colocar o seguinte: ficamos mais ricos porque terra valorizou? Então, por exemplo, você tinha 13 de patrimônio líquido, agora você tem 14. Ficamos mais ricos porque terra subiu 1 milhão? Ou ficamos mais ricos porque a minha operação foi muito boa e eu lucrei na operação e terra ficou estagnado o valor? Então você vai poder olhar tanto o seu negócio imobiliário quanto o seu negócio produtivo, a sua geração de caixa, e ver onde está sendo essa eficiência. Normalmente é um pouco de cada um, mas você vai saber separar, né? A gente já colocou lá atrás um material só para você entender que seu negócio agro envolve também um ativo imobiliário relevante. Aqui você vai vendo ao longo do tempo se você está evoluindo. Claro que faz sentido você colocar quanto foi a inflação do período para ver realmente a evolução real do seu patrimônio, e a partir daí você vai poder passar isso para sua família e todos vão ter muita segurança contigo a todo ano para você ser o líder, ser a líder que o teu negócio tanto precisa e para sua fazenda ser uma fazenda infinita, tá bom? Então essa ferramenta é muito legal e ela é muito simples de fazer. Só que aí, o lado ruim dela é que você vê ela uma vez por ano só e não está todo o caminho dela, e aí sim, é uma visão olhando pelo retrovisor o passado e você não está olhando o futuro, tá bom?
A partir da hora que você tem, né, o orçamento aqui, tanto de caixa como de resultado, eu dei um exemplo aqui de orçamento de caixa só, o orçamento vai te fazer olhar o futuro, pelo menos os próximos 12 meses, e do mesmo jeito que o balanço patrimonial te faz consolidar se esses 12 meses que rodou andou bem e quanto andou bem, tá bom? E aí, com essa informação toda na mão, você vai montar um controle, um perfil de riscos. Vou até colocar em tela cheia aqui, porque o controle de riscos pouca gente, quase ninguém faz, mas aí você vai conversar e discutir com a sua família o que faz sentido para vocês. Você vai combinar com a sua família que a gente quer dever até um tanto, quer correr um risco até tanto. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Esse é um slide bem antigo que a gente coloca muita informação. Então, por exemplo, nós temos para a pecuária aqui, para quem o foco do negócio é pecuária, tem o seu José, o seu João e o seu Pedro aqui. Então, a dívida do seu Zé sobre o rebanho, nesse exemplo que a gente deu, é 20%. Ou seja, a gente está falando que o seu José, por exemplo, ele tem 1 milhão em rebanho e tem uma dívida que vence dentro do curto prazo, dos próximos 12 meses, de 200 mil. Então, 200 mil sobre 1 milhão é 20%. Então, tá tudo bem. O parâmetro interno aqui nosso é que isso seja menor que 50%, então seu Zé está dentro do 20%, ok. Já o seu João está 51%, opa, já estou no sinalzinho amarelo aí, seu João está devendo dentro do limite do que é seguro. A gente tem clientes aqui que, por conceito e por escolha, a gente vai até 70%, por exemplo, mas tem aqui o Pedro. O seu Pedro aqui, ele deve 94%. A dívida dele sobre o rebanho é 94%. O que isso quer dizer, Daniel? Que praticamente tudo que ele tem de gado, ele deve no banco. Ou seja, se uma hora o negócio apertar, se o banco não renovar, se der uma questão de liquidez que diminui, se o preço do gado baixa, ele vai dever mais que o que ele tem em rebanho. E se ele vender esse rebanho e não tiver ainda dinheiro para pagar, o que acontece? Aí ele está enrolado, porque ele vai ter que sair de algum ativo, você tem que vender um pedaço de terra ou ficar inadimplente, e aí o negócio começa a desandar, tá? Então, a gente propõe indicadores de riscos que você possa monitorar. Então, um exemplo é a dívida de curto prazo sobre o rebanho. Outra é a dívida total sobre o rebanho, no caso de pecuarista, que a gente fala que pode chegar a 70%, e aí o mesmo rito aqui para você entender, né? Então, a dívida total é a dívida desse ano e a dívida do longo prazo também. A dívida do curto prazo é aquela que te aperta, né? Que se vencer você se enrola e perde liquidez, e a dívida do longo prazo é para você olhar com mais tranquilidade como é que está o seu negócio no risco de mais longo prazo. E também tem uma outra informação bem prática, que a gente fala que é a dívida total, tudo que se deve sobre o patrimônio, porque normalmente o patrimônio de terra é muito grande. Por caso do seu José aqui, ele deve 7% do patrimônio dele. Então vamos dizer que a fazenda dele vale 10 milhões, 7%, o que é? É 700 mil. Então, no caso, ele estaria devendo 700 mil com um patrimônio de 10 milhões. Então, tá bem dentro, a gente considera que o senhor José é alguém que é conservador, tá? Se a turma está entre 20 e 30 aqui, a gente já considera que é grau mediano com relação a riscos, e você está acima do 30, você começa a estar num perfil arrojado de investimentos, que começa a dever muito e acaba que a dependência do mercado pode te dar algumas dores de cabeça e alguns problemas futuros. Então você tem mais riscos, é possível, né, que você possa gerar mais oportunidades tomando mais dinheiro, também, mas você corre mais riscos, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, o Pedro, por mais que ele deve 100% do rebanho dele, sobre o patrimônio dele ainda está ok. Então ele tem alguns problemas de liquidez, mas o patrimônio, em princípio, está ali, tá? E aí tem alguns outros indicadores. Esse aqui, por exemplo, é o lucro operacional sobre o serviço da dívida. Então é o seu lucro sobre o que você paga de amortização e depreciação tal da dívida tua, tá bom? Não vou entrar em detalhes nisso aqui. Já se você é da agricultura, também são outros indicadores, mas não muito diferentes. Então, se você fala quanto que é o meu percentual de terra própria, a gente recomenda que você trabalhe a agricultura com mais de 50% de terra própria. No caso do senhor José, 79%, do João aqui é 49%, então ele arrenda bastante terra, e o Pedro é 100%. A gente tem clientes que arrendam 100% das terras, e a gente tem clientes que arrendam 0%. Então, no caso aqui do Pedro, ele arrenda 0%, é 100% dele. Aí depois a dívida sobre o patrimônio, né? Então todo um outro exercício, uma simulação para você poder fazer no seu negócio, na sua fazenda também, criar os indicadores de riscos.
de percentual de terra, de dívida bancária sobre patrimônio, dívida sobre o seu faturamento. Então, no caso da agricultura, né, se não tem boi, então não tem rebanho que você transforma em grana na hora que você quiser. No caso da agricultura é um pouco diferente, você tem em alguns momentos do ano o grão para vender, em alguns momentos você está na cultura informação, você não pode se apertar, e você tem riscos de não colher, diferente da pecuária, que o risco é do animal eventualmente não engordar, o risco da agricultura eventualmente você não colher 30%, não colher 50% ou 70% da safra em anos atípicos, ok? E aí, a mesma coisa. Então, a gente valida um indicador que é o importante, que é a dívida de curto prazo sobre o seu custo de produção. Então, quanto você deve sobre o seu custo, e aí você vai ver se você está correndo mais risco ou não, você está sem liquidez, porque uma perda de safra aqui vai te enrolar. No caso do Pedro, o Pedro está bem enrolado se ele tiver uma perda de safra aqui, ó, né, ele deve 92% do custo de produção dele. Então, se ele colher o custo, ele fica no 0 a 0. Se ele falando que ele não vai colher, ele vai estar bem enrolado aqui. Ficou claro? E por fim, o último ponto do modelo T5 de finanças para fazendas não é algo que envolve números diretamente, assim, porque a gente fala que é a apresentação dos dados. Então você fez um monte de coisa, um monte de trabalho, você orçou, você gerenciou seu fluxo de caixa, você faz um balanço patrimonial, você olha os seus riscos, mas tem muita gente que não faz isso aqui, que é o quê? Reportar, se comunicar bem com a família. Então, se você tem sócios ou terá sócios, se você tem filhos ou terá filhos em algum momento, e filhos que serão seus herdeiros, o que faz sentido? Ou se você é o gestor e é o seu pai lá que trabalha contigo e que quer saber da informação e você toca a operação inteira, faz todo sentido que você consolide tudo que você faz, todo o trabalho que você faz, de um jeito que todo mundo entenda. E aqui você trabalha muito a comunicação, de exportar a informação de uma maneira que todos entendam. Então, se você vai ter lucro ou não, se o seu patrimônio cresceu ou não no último ano, se o que você orçou está sendo executado dentro da premissa, tudo isso é fundamental que seja passado aos seus irmãos, aos seus sócios, aos seus pais, aos seus filhos, enfim, né? Você que é o líder, o gestor, é o financeiro do negócio aí, faz muito sentido, é muito importante você passar isso para todos os seus parentes, tá bom? Então, aqui, como exemplo, até vou encher a tela aqui mais um pouco, coloquei no exemplo aqui, você coloca no slide bonito, maravilhoso, apresentações, o que era seu orçamento de receita, o que eram as despesas esperadas, o que é o balanço patrimonial do ano passado, que você todo janeiro, fevereiro, fecha a conta e mostra para todo mundo, aqui como é que está dentro dos seus riscos. Então, você coloca, além de algumas informações patrimoniais ou de mercado que você quer fazer e tudo mais, cria uma apresentação bonita, maravilhosa para os seus parentes, e aí sim, sem dúvida, você vai ser visto como um líder, como um gestor, como a líder, como a gestora que o negócio da sua família precisa, e esses seus familiares vão ver que você é capaz, vai melhorar a sua autoridade, vai melhorar a confiança deles com vocês, para você conseguir seguir com o seu projeto, com o seu plano no longo prazo. Então, essencial, um modelo financeiro prático para você montar, executar e também exportar dados para os demais sócios. Sem isso, você não tem uma fazenda infinita, tá bom? Então, e com isso, você tem uma fazenda infinita que vai durar ao longo do tempo, e mesmo se você escolher não ser mais esse líder, o modelo está montado e você passa para alguém executar, se você passa a só ser do conselho, ou só ser sócio, se você é o irmão ou a irmã, né, ou sócio que não está no dia a dia da atividade, você é o empresário, é o médico, é a arquiteta, é o advogado, é a nutricionista aí, a dentista da família, uma vez por ano, pelo menos, 2, ideal 4, que o seu irmão, a sua irmã que está liderando a fazenda, faça apresentações formais e mostre a evolução do negócio. Aí sim, vocês estão criando fazendas infinitas, onde o lucro é mapeado, o lucro é exportado aos sócios, a margem é vista, a margem é discutida, os riscos são mapeados, e aí sim seu negócio vai estar pronto para seguir ao longo do tempo, com lucro e com sustentabilidade, além dessa previsibilidade. É isso que a gente tinha para mostrar hoje
e coloquei aqui o zap do nosso baralho financeiro dentro da Trato Consultoria, do modelo financeiro que a gente aplica nos nossos clientes e nos nossos cursos em geral. Até esse contexto aqui, existe um curso de finanças para fazendas que a gente tem, que explica tudo isso, com todos os tutoriais de cada tela e tudo mais, que quem sabe faz sentido para você, mas se não, enfim, o que importava aqui era você entender que você precisa ter um modelo financeiro e dá para ele ser prático, direto, e vai te ajudar muito no longo prazo da sua fazenda. Por hoje era isso, um abraço e até a próxima, fica bem.